Boa noite, estranho. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais, um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Lorena Duarte, ou Noroko, como preferir, e hoje trago uma história especial, capaz de gelar até o mais puro dos corações. Intrigado? Então coloque os fones de ouvido, apague as luzes e viaje comigo para dentro desta história. De certo, não pretendo considerar como o menor motivo de admiração que o extraordinário caso do Sr. Valdemar tenha suscitado debate. Teria sido um milagre de outro modo, sobretudo, dadas as circunstâncias. Devido ao desejo de todas as partes envolvidas de manter o episódio longe do público, pelo menos por hora, ou até que tenhamos novas oportunidades de investigação, devido aos nossos esforços de empreendê-la, um relato deturpado ou exagerado chegou à sociedade e tornou-se fonte de inúmeras distorções desagradáveis e, muito naturalmente, de grande dose de incredulidade. Faz-se necessário agora que eu forneça os fatos, na medida em que eu mesmo os compreenda. São sucintamente os seguintes. Minha atenção nos últimos 3 anos tem sido repetidamente atraída para a questão do mesmerismo. E, cerca de 9 meses atrás, ocorreu-me muito subitamente que, na série de experimentos até então efetuados, sucedera uma omissão das mais notáveis e deveras inexplicável. Nenhuma pessoa ainda fora mesmerizada em articulo mortis. Permanecia por ser verificado, primeiro, se em tais condições existia no paciente alguma susceptibilidade à influência magnética. Segundo, se caso existisse, ela era prejudicada ou ampliada pela condição. Terceiro, em que medida, ou por qual duração de tempo, os avanços da morte poderiam ser detidos pelo processo. Havia outros pontos a averiguar, mas esses foram os que mais excitaram a minha curiosidade. Em especial este último, pelo caráter imensamente importante de suas consequências. Procurando à minha volta alguém cujo intermédio pudesse testar essas particularidades, fui levado a pensar em meu amigo, o Sr. Ernest Valdemar, o conhecido compilador da biblioteca forensica e autor, sob nome de Plum de Charles Marx, das versões polonesas de Wolstein e Gargantua. O Sr. Valdemar, que residia a maior parte do tempo no Harlem, em Nova York, desde o ano de 1839, ou era, particularmente notável pela extrema magreza de sua pessoa, seus membros inferiores parecendo muito com os de John Randolph, e, além disso, pela alvura de suas suíças, em violento contraste com o negror dos cabelos. Estes, consequentemente, sendo no mais das vezes tomados por uma peruca. Seu temperamento era marcadamente nervoso, e fazia dele um bom instrumento para o experimento mesmérico. Em 2 ou 3 ocasiões, eu o pus para dormir com pouca dificuldade, mas fiquei desapontado com os outros resultados da sua peculiar constituição naturalmente me levar a antecipar. Sua vontade não ficou em período algum positivamente, ou inteiramente, sob meu controle. E com respeito à sua clarividência, não fui capaz de executar com ele nada que me fosse digno de confiança. Sempre atribuí meu fracasso nesses aspectos ao estado deteriorado de sua saúde. Por alguns meses antes que eu viesse a conhecê-lo, seus médicos o haviam diagnosticado com uma tísica crônica. Tinha o costume, de fato, de falar calmamente sobre seu óbito iminente, com um assunto que não deveria ser evitado nem lastimado. Quando as ideias às quais aludi me ocorreram, nada mais natural, é claro, que me viesse à mente o Sr. Valdemar. Eu conhecia a firme filosofia do homem, bem demais para recear escrúpulos de sua parte. E ele não tinha parentes na América que pudessem interferir. Conversamos francamente sobre o assunto e, para minha surpresa, seu interesse pareceu vividamente despertado. Eu disse, para minha surpresa, pois, embora sempre se prestasse de boa vontade aos meus experimentos,
nunca antes manifestara o menor sinal de apreciação pelo que eu fazia. Sua doença era de uma espécie que admitiria o cálculo exato com respeito à época do término em morte. E foi finalmente combinado entre nós que ele mandaria me chamar cerca de 24 horas antes do período anunciado pelos médicos, como sendo o do seu passamento. Faz agora mais de 7 meses desde que recebi, do próprio Sr. Valdemar, o seguinte bilhete. Meu caro B, pode vir agora mesmo. D e F estão de acordo que não devo durar além de manhã à meia-noite. E acho que acertaram o momento com bastante precisão. Valdemar. Recebi esse bilhete cerca de meia hora após ele ter sido escrito e, 15 minutos depois, encontrava-me no quarto do moribundo. Eu não via há 10 dias e fiquei consternado com a assustadora alteração que o breve intervalo operara em sua pessoa. Seu rosto exibia um matiz púmbleo, os olhos estavam totalmente embaciados, e a emaciação era tão extrema que a pele fora rachada pelos ossos malares. A expectoração era excessiva, o pulso mal perceptível. Conservava, todavia, de um modo asaz notável, tanto as faculdades mentais como um certo grau de força física. Falava com clareza, tomou alguns medicamentos paliativos sem ajuda e, quando entrei no quarto, ocupava-se de redigir lembretes em um caderninho de bolso. Recostava na cama em travesseiros. Os doutores D e F assistiam-no. Após apertar a mão de Valdemar, chamei esses cavalheiros à parte e obtive com eles um relato minucioso das condições do paciente. O pulmão esquerdo se encontrava havia 18 meses em um estado semiósseo ou cartilaginoso. E estava, é claro, inteiramente inutilizado para qualquer propósito vital. O direito, em sua metade superior, também ficara parcialmente, se não por completo, ossificado, enquanto a região inferior era meramente uma massa de tubérculos purulentos. Diversas cavernas extensas haviam se formado e, em um ponto, ocorrera a adesão permanente às costelas. Essas ocorrências no lobo direito eram de data relativamente recente. A ossificação avançara com rapidez muito inusual. Nenhum sinal dela fora detectado um mês antes, e a adesão só fora observada no decorrer dos 3 dias precedentes. Independentemente da tísica, suspeitavam que o paciente sofresse de um aneurisma da aorta. Mas nesse ponto, os sintomas tornavam um diagnóstico exato impossível. Era da opinião dos médicos que o Sr. Valdemar morreria por volta de meia-noite do dia seguinte, domingo. Era então 7 horas da noite de sábado. Ao se afastar do leito do enfermo para entreter conversa com minha pessoa, os doutores D e F haviam feito suas despedidas finais. Não tinham a intenção de regressar. Mas, a pedido meu, concordaram em examinar o paciente por volta das 10 horas da noite seguinte. Depois que partiram, conversei livremente com o Sr. Valdemar sobre a questão do seu óbito iminente, bem como, em maiores particularidades, sobre a experiência proposta. Reafirmou-me que continuava disposto e até ansioso para sua realização, e insistiu comigo que começasse imediatamente. Um enfermeiro e uma enfermeira cuidavam dele, mas eu não me sentia inteiramente livre para empreender uma tarefa daquela natureza sem alguma testemunha mais confiável do que essas pessoas. Em caso de um súbito acidente, poderiam se revelar. Logo, posterguei os procedimentos para até mais ou menos às 8 horas da noite seguinte. Quando a chegada de um estudante de medicina com quem tinha alguma familiaridade, o Sr. Teodorelli, aliviou-me de adicionais contratempos. Fora minha intenção, originalmente, aguardar pelos médicos, mas fui levado a prosseguir, primeiro, devido à insistência do Sr. Valdemar. E, segundo, devido à minha convicção de que não tinha um minuto a perder, pois que a sua condição se deteriorava a olhos vistos. O Sr. L. teve a gentileza de aceder ao meu desejo de que tomasse notas dos acontecimentos. E é com base em seus apontamentos que o que tenho a relatar foi,
na maior parte, condensado ou copiado verbatim. Faltavam cerca de 5 minutos para as 8 quando, tomando a mão do paciente, esteio a declarar, com a maior clareza que fosse capaz, ao Sr. L. se ele, o Sr. Valdemar, estava inteiramente de acordo que eu conduzisse o experimento de mesmerização com ele em sua presente condição. Ele respondeu debilmente, embora de forma suficientemente audível. Sim. Desejo ser mesmerizado. Receio que o senhor tenha adiado demais. Enquanto ele assim falava, dei início aos passes que eu já percebera serem mais eficientes em subjugá-lo. Encontrava-se evidentemente sob a minha influência, ao primeiro toque lateral de minha mão através da sua testa. Mas, embora eu empregasse todos os meus poderes, nenhum efeito perceptível posterior foi induzido. Senão alguns minutos após as 10 horas, quando os doutores D e F chegaram, segundo o combinado. Expliquei-lhes, em poucas palavras, o que planejava fazer. E como não ofereceram nenhuma objeção, afirmando que o paciente encontrava-se já na agonia da morte, prossegui sem hesitar, mudando, entretanto, os passes laterais para passes descendentes, e dirigindo meu olhar inteiramente ao olho direito do enfermo. Nesse momento, seu pulso era imperceptível, e ele estretorava a intervalos de meio minuto. Essa condição permaneceu quase inalterada por 1/4 de hora. Ao esgotar-se esse período, entretanto, um suspiro natural, ainda que muito profundo, escapou do peito do paciente, e a respiração estertorosa cessou. Isto é, seus estertores não mais eram perceptíveis. Os intervalos haviam aumentado. As extremidades do paciente estavam geladas. Às 11:05, percebi sinais inequívocos da influência mesmérica. O movimento vítreo do olho abandonara essa expressão de inquieto exame interior que nunca é visto exceto em casos de sonambulismo, e que é um tanto impossível de confundir. Com alguns poucos e rápidos passes laterais, fiz as pálpebras estremecerem, como que no sono incipiente, e com outros mais, cerrei-as inteiramente. Não me dei por satisfeito todavia com isso, mas continuei as manipulações vigorosamente, e aplicando nelas toda a minha força de vontade, até ter enrijecido por completo os membros do paciente adormecido. Não sem antes tê-los acomodado numa posição aparentemente confortável. As pernas foram deixadas bem esticadas, os braços um pouco menos, colocados na cama a uma distância moderada dos quadris. A cabeça ficou apenas ligeiramente elevada. Quando completei tudo isso, era 00:30 em ponto, e pedi aos cavalheiros presentes que examinassem as condições do Sr. Valdemar. Após alguns experimentos, admitiram que se encontrava em um estado extraordinariamente perfeito de transe mesmérico. A curiosidade dos médicos ficou enormemente excitada. O Dr. D resolveu na mesma hora permanecer com o paciente durante toda a noite, enquanto o Dr. F partiu com a promessa de voltar ao raiar do dia. O Sr. L e os enfermeiros permaneceram. Deixamos o Sr. Valdemar inteiramente imperturbado até cerca das 3 da manhã, quando me aproximei e o encontrei precisamente na mesma condição que estava quando o Dr. F se foi. Ou seja, permanecia na mesma posição. O pulso estava imperceptível. A respiração era suave. Mal se podia notar, exceto aproximando um espelho de seus lábios. Os olhos cerravam-se naturalmente, e os membros estavam rígidos e frios como mármore. Mesmo assim, a aparência geral não era de um morto. Quando me acerquei do Sr. Valdemar, fiz uma espécie de esforço leve para influenciar seu braço direito, ao acompanhar o meu, conforme eu passava de um lado para o outro, acima do seu corpo. Em experimentos assim, com esse paciente, eu nunca me sairia perfeitamente bem no passado, e de certo tampouco me ocorreria que pudesse ser bem-sucedido agora. Mas, para minha perplexidade, seu braço, muito prontamente, ainda que debilmente, acompanhou cada direção que designei com meu próprio.
decidi arriscar algumas palavras de conversa. Senhor Valdemar? Está dormindo? Ele não respondeu, mas percebi o tremor perto dos seus lábios, e foi assim levado a repetir a pergunta, uma vez, depois mais outra. Nessa terceira tentativa, seu corpo foi todo agitado por um tremor muito ligeiro. As pálpebras se descerraram, o suficiente para expor uma linha branca do globo ocular. Os lábios se moveram morosamente, e do meio deles, num sussurro quase inaudível, vieram as palavras. Sim. Adormecido agora. Não me acorde. Deixe-me morrer assim. Neste momento, apalpei seus membros e vi que continuavam tão rígidos como antes. O braço direito, novamente, obedeceu à direção de minha mão. Questionei o noctâmbulo mais uma vez. Ainda sente dores no peito, Sr. Valdemar? A resposta foi imediata, mas ainda menos inaudível que antes. Sem dor. Estou morrendo. Julguei não ser aconselhável perturbá-lo, ainda mais naquele ponto. E nada mais foi dito ou feito até a chegada do Dr. F., que chegou pouco antes do nascer do sol, e expressou uma perplexidade sem limites em ver que o paciente continuava com vida. Após tomar seu pulso e aplicar-lhe um espelho aos lábios, requisitou-me que falasse com o noctâmbulo outra vez. E assim o fiz, dizendo: Senhor Valdemar, continua dormindo? Como antes, alguns minutos transcorreram até que uma resposta fosse pronunciada. E durante o intervalo, o moribundo parecia juntar forças para falar. No momento que eu repeti a pergunta pela quarta vez, disse muito debilmente, de modo quase inaudível: Sim. Ainda dormindo. Morrendo. Era agora opinião, ou antes o desejo dos médicos, que o Sr. Valdemar fosse concedido a permanecer imperturbado, em sua condição presente, aparentemente tranquila, até que a morte lhe adviesse. E isso era o consenso geral. Devia ter lugar dali a poucos minutos. Decidi, entretanto, dirigir-lhe a palavra uma vez mais, e meramente repeti minha pergunta anterior. Enquanto eu falava, uma visível mudança se operou na fisionomia do noctâmbulo. Os olhos giraram e se abriram vagarosamente. As pupilas ocultas no alto, a pele como um todo assumiu um matiz cadavérico, parecendo-se menos com pergaminho do que com papel branco. E as manchas circulares da éctica, que até então se faziam notar distintamente no centro de cada bochecha, sumiram de repente. Uso essa expressão porque a subitaneidade com que se foram trouxeram-me à mente nada menos do que uma vela sendo apagada de um sopro de ar. O lábio superior, ao mesmo tempo, encolheu-se e expôs os dentes, quando antes os cobria por inteiro. Ao passo que o maxilar inferior caiu com um audível tranco, deixando a boca ampliamente aberta e exibindo por inteiro a língua inchada e ennegrecida. Presumo que nenhum membro do grupo presente na ocasião estivesse desacostumado aos horrores do leito de morte. Mas tão hedionda, além de qualquer noção, era a aparência do Sr. Valdemar nesse momento, que ocorreu um recuo geral das imediações da cama. Sinto agora que chega um ponto dessa narrativa em que o choque fará que todo ouvinte se mostre positivamente descrente. É minha obrigação, entretanto, simplesmente continuar. Já não havia mais o leve sinal vital no Sr. Valdemar, e concluindo que estava morto, ocupávamos-nos em confiá-lo aos cuidados dos enfermeiros, quando um forte movimento vibratório se fez observar em sua língua. Isso prosseguiu por cerca de 1 minuto. Ao expirar esse período, do maxilar distendido e imóvel, brotou uma voz. E
e é uma loucura da minha parte tentar descrever. Existem, na verdade, 2 ou 3 epítetos que se poderiam considerar aplicáveis aqui. Em parte, posso dizer, por exemplo, que o som foi áspero, alquebrado e sepulcral. Mas, como um todo, foi indescritível, pelo simples motivo de que nenhum som tão terrivelmente similar jamais vibrou no ouvido humano. Houve 2 particularidades, todavia, que na ocasião achei e continuo a achar. Podem ser inequivocamente apontadas como características da entonação, além de muito aptas a transmitir certa ideia de peculiaridade sobrenatural. Em primeiro lugar, a voz parecia chegar aos ouvidos, pelo menos aos meus, de uma vasta distância, ou de alguma profunda caverna no interior da terra. Em segundo lugar, ocasionou-me uma impressão, termo de fato que me será impossível fazer compreender, semelhante a que materiais gelatinosos ou glutinosos causam o sentido do tato. Falei tanto de som como de voz. Quero dizer que o som foi pronunciado com extrema nitidez, com extraordinária penetrante nitidez, sílaba a sílaba. O Sr. Valdemar falou, obviamente, em resposta à pergunta que eu lhe apresentara alguns minutos antes. Eu estava perguntando, é mister relembrar, se continuava dormindo, e ela agora dizia: Sim. Não. Eu estava dormindo. E agora estou morto. Nenhum dos presentes sequer teve pretensão de negar, ou de tentar reprimir o calafrio de horror inexprimível dessas poucas palavras. Assim pronunciadas, tão previsivelmente provocaram. O Sr. L., o estudante, desmaiou. Os enfermeiros deixaram o quarto imediatamente, e não houve como convencê-los a voltar. Quanto às minhas próprias impressões, abstenho-me de torná-las inteligíveis ao ouvinte. Durante quase 1 hora, ocupamos-nos em silêncio, sem que ninguém pronunciasse uma palavra, dos procedimentos para reanimar o Sr. L. Quando ele voltou a si, tornamos a nos concentrar em investigar a condição do Sr. Valdemar. Ela continuava em todos os aspectos como descrevi da última vez, com exceção de que o espelho não fornecia evidência de alento. Uma tentativa de colher sangue do braço fracassou. Devo mencionar ainda que esse membro não mais se encontrava submetido à minha vontade. Tentei em vão fazer com que seguisse a direção de minha mão. O único indício real de fato da influência mesmérica era agora encontrada no movimento vibratório da língua, sempre que eu endereçava alguma palavra ao Sr. Valdemar. Ele parecia esforçar-se para responder, mas já não havia volição suficiente. A perguntas a ele apresentadas a qualquer outro que não eu mesmo pareciam inteiramente insensível. Embora eu me empenhasse em deixar cada membro da equipe em comunhão mesmérica com ele. Acredito que a essa altura já relatei todo o necessário para uma compreensão do estado do noctâmbulo nesse momento. Outros enfermeiros foram chamados, e às 10 horas deixei a casa na companhia dos médicos e do Sr. L. No período da tarde, voltamos para visitar o paciente. Sua condição permanecia precisamente a mesma. Travamos então uma discussão acerca da propriedade ou exequibilidade de acordá-lo. Mas não nos foi difícil concordar que nenhum propósito benéfico adviria de fazê-lo. Estava evidente que, no momento, a morte, ou o que normalmente chamamos de morte, fora detida pelo procedimento mesmérico. Parecia-nos indubitável que o despertar do Sr. Valdemar significara meramente assegurar seu instantâneo ou pelo menos acelerado óbito. Desde esse período, ou até o encerramento da semana passada, o intervalo de quase 7 meses, continuamos a fazer visitas diárias à casa do Sr. Valdemar, acompanhados, vez ou outra, de médicos e alguns amigos. Todo esse tempo, o noctâmbulo permaneceu exatamente como o descrevera da última vez. O cuidado dos enfermeiros era contínuo.
Foi na sexta passada que finalmente resolvemos fazer um experimento de despertá-lo. Ou de tentar despertá-lo. E talvez, o resultado infeliz desse último experimento que tem ensejado tanta discussão em círculos privados. Grande parte da qual não consigo deixar de julgar como sendo de uma inclinação popular injustificável. Com o intuito de tirar o Sr. Valdemar do transe mesmérico, fiz o uso dos costumeiros passes, os quais, por algum tempo, não surtiram efeito. O primeiro indício de revivescência foi proporcionado por uma descida parcial da íris. Observou-se com uma particularidade notável o fato de que o declínio da pupila se fez acompanhar da profusa efusão de uma linfa amarelada, originada sob as pálpebras, dotada de um odor pungente e sumamente repulsivo. Era agora sugerido que eu tentasse influenciar o braço do paciente. Como dantes, fiz a tentativa e fracassei. O Dr. F. então expressou o desejo que eu lhe fizesse uma última pergunta. Procedi como segue. Sr. Valdemar, pode nos explicar o que está sentindo ou querendo nesse momento? Houve um ressurgimento imediato dos círculos éticos nas suas bochechas. A língua estremeceu, ou antes, rolou violentamente na boca. Embora os maxilares e os lábios permanecessem tão rígidos quanto antes. E, finalmente, a mesma voz hedionda que já tive a oportunidade de descrever, proferiu. Pelo amor de Deus, rápido, rápido, olha-me para dormir. Oh, rápido, acorde-me. Rápido, afirmo que estou morto. Fiquei profundamente perturbado e por um instante permaneci indeciso quanto ao que fazer. No início, empreendi uma tentativa de tranquilizar o paciente, mas fracassando nesse propósito por tal suspensão da volição. Voltei atrás e me empenhei com igual concentração em despertá-lo. Nessa tentativa, logo vi que seria bem sucedido, ou pelo menos, logo imaginei que meu êxito seria completo. Estou certo de que todos naquele quarto estavam preparados para ver o paciente voltando a si. Para o que realmente ocorreu, entretanto, é absolutamente impossível que algum ser humano pudesse estar preparado. Conforme eu rapidamente executava os passes mesméricos, em meio a exclamações de definitivamente prorrompendo da língua e não dos lábios do enfermo, seu corpo todo subitamente, no espaço de um único minuto, ou ainda menos que isso, encolheu-se, desintegrou-se e se decompôs por completo sob as minhas mãos. Em cima da cama, diante de toda a equipe, nada mais havia que uma massa quase líquida de uma asquerosa e detestável podridão. A verdade sobre o caso do Sr. Valdemar também é conhecido como o estranho caso do Sr. Valdemar. É um conto escrito pelo americano Edgar Allan Poe, publicado por primeira vez em dezembro de 1845, na American Weekly Review. É um excelente exemplo de uma história de suspense e terror. O narrador chamado P descreve o seu crescente interesse pelo mesmerismo, uma pseudociência que consiste em imbuir o paciente em um estado hipnótico, através da influência do magnetismo. O mesmerismo, também conhecido como doutrina do magnetismo animal, referindo-se a um suposto meio etéreo, postulado como agente terapêutico pela primeira vez no mundo ocidental pelo médico alemão Franz Mesmer, que nasceu em 1733 e morreu em 1815, e foi um termo ampliamente utilizado na segunda metade do século XVIII. Mesmer é considerado o pai da hipnose moderna, e foi o primeiro ocidental a acreditar na capacidade de curar as pessoas usando o hipotético magnetismo animal. Como adendo e recomendação pessoal, Narciso Ibáñez Serrador, um cineasta e produtor de televisão uruguaio e espanhol, filmou 2 episódios da sua famosa série de televisão, Histórias para não dormir, a partir de uma adaptação da história de Poe, que ele próprio realizou e assinou com seu pseudônimo habitual, Luis Peñafiel.
o primeiro, denominado El Pacto, pertence à primeira temporada da série, que estreou em 25 de março de 1966. Enquanto o segundo, um remake colorido do primeiro, intitulado O Caso do Sr. Valdemar, pertence à última temporada, e foi ao ar em 13 de setembro de 1982. Ambos episódios do programa Histórias para Não Dormir estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Apesar de estarem no idioma espanhol, recomendo muito que assistam. Espero que o programa de hoje tenha sido do seu agrado. Considere me seguir lá no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Compartilhe este podcast com seus amigos para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. Também lhe convido a ouvir este e os demais episódios no aplicativo da Aurelo, pois lá, com cada play, você estará contribuindo de forma gratuita com este podcast. A ambientação musical é obra do talentoso Repulsive. Por favor, visite nossas redes sociais que estarão na descrição deste episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.